Eu acho o ambiente uma coisa fundamental. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que me ajudou muito. Eu tirei, por exemplo, os livros que eu deixava no meu quarto de dormir. Eles ficavam numa posição onde eu olhava para eles toda noite antes de dormir. Eu não conseguia dormir, Acaba imaginando porque eu que tem ficava dentro. Ele pensando. ficava te Eu deixando ficava nervoso. dialogando com ele. Aham. E aí, no livro tá blá 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 blá. E eu me lembrava alguma coisa que eu queria estudar. E isso atrapalhava meu sono. Bom, eu tirei, e aí o que que eu fiz? Eu montei o meu escritório do jeito que a biblioteca, eu fico sempre de olho para ela. O que que acontece? Eu criei uma âncora, então às vezes o paciente está falando comigo, ele tem um diagnóstico, eu olho pro livro, tá no capítulo 5 do livro do Lúcio Vilar, assim, assim, assado. E é muito esquisito isso, porque aí você puxa isso, e a memória é muito curiosa, né? Ela começa a abrir, você começa a ver o resumo que você fez e não sei o quê. E veja que a questão da dominação do ambiente, de você trocar de lugar, trocar de contexto, você transforma uma coisa positiva em negativa. Sim. E transforma uma coisa negativa em positiva também. Do estoicismo. Cara, eu acho taxista fenomenal. Eu adoro conversar com taxista. Existe ambiente mais tóxico do que trânsito? É um inferno. É bem ruim. Bem ruim. Principalmente numa grande cidade. Então, para você manter a sua sanidade mental, cara, você tem que ser muito bom. Você tem que ter princípios muito rígidos. Eu tava voltando do aeroporto um dia, seu Carlos. Boa pessoa, a gente tava conversando, papapá, e o seu Carlos contando a vida dele, eu escutando. E eu acho taxista muito curioso, né? Porque o pessoal da neurociência que estuda memória, por exemplo, mostra que os profissionais que têm maior memória são os Tem um taxistas. estudo sobre Londres, né? Exatamente. Fantástico, cara, esse estudo. Exatamente. Eles são os que têm o maior hipocampo e mais funcionante. Porque ele tem que lembrar o nome da rua, onde ela fica, como chegar nela, né, qual a mão. Um adendo. Aqueles que foram aprovados na Os prova. que foram. Exatamente. Os que não estudaram, o cérebro não mudou. Mostrando pra galera que quando você foca e estuda, o seu cérebro muda. Só... Exatamente. Perfeito. Ai, como é bom fazer podcast com ele. Vamos fazer um Ellencast. E aí, de repente, cara, passou um motoqueiro voando, cortando todo mundo. E o seu Carlos, ele tava trocando de faixa, com sinal, e assim, como você imaginaria que um seu Carlos faria. Deu sinal, 3 segundos, começou a virar devagar. E, o motoqueiro passou voando e lambeu o carro dele. Depois o motoqueiro voltou. Começou a falar absurdo. Quem que você tá pensando que você é? O que que você tá querendo fazer? Aí ele pegou, abaixou a janela, falou assim, e você? O que que você tá querendo fazer que as pessoas na sua casa que te amam estão te esperando? Cara, Caralho, quebrou o carro. o motoqueiro, ele olhou pra cara dele, foi uma coisa assim, que foi tipo um choque na cabeça do cara, assim. E o seu Carlos continuou olhando pra ele, olhando pro trânsito, olhando pra ele, olhando pro trânsito. O motoqueiro não sabia o que falar. Ele pegou, tirou a motoca dele, e em vez de passar e sair correndo, ele desacelerou e foi mais devagar. E quando a gente olha o que é a sabedoria das pessoas que estão... eu acredito até que se recriando para conseguir viver num ambiente de estresse extremamente tóxico e conseguir sobreviver a ele, e não só sobreviver, mas conseguir subjugá-lo, né, para você conseguir ser feliz. Imagina você chegar com essa carga em casa, ou então você sair para trabalhar e falar, putz, eu vou ter que aguentar aquilo lá. Cara, elas têm muita coisa para te ensinar no sentido crítico de você lidar, por exemplo, com a sua raiva, de você lidar com a sua ira. E não é à toa que a gente estava falando disso e que a gente falou do Daniel Kahneman, né? Que ele fala o quê? Ele fala para você transportar o que são as suas atitudes antes de você tomar, né, uma coisa reptiliana, amidaliana, que nem um crocodilo, que quando você põe a mão na boca ele morde, você jogar para o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, você simular aquilo. Simula antes. Peraí, o que eu vou fazer aqui? Né? Será que o resultado é esse mesmo que você quer? Que dentro do conceito de alta performance, que nem a gente estava falando, não é o que você consegue fazer, é o resultado que você obtém. Alta performance é resultado. Então, como a gente está muito acostumado em falar em meios, né, principalmente na medicina, o importante é o meio, a gente não domina o resultado. A obrigação do médico é dar o melhor meio possível. Né? A gente não consegue controlar ainda a vida humana, falar você vai morrer, você vai viver, eu garanto que você vai sobreviver. A gente às vezes lida emocionalmente com isso, mas racionalmente você não tem esse poder, você não tem essa capacidade. Você pode ser o melhor médico do mundo, né?
Então você tem que oferecer meios. Mas quando a gente fala de alta performance, a gente está falando em resultados. E o resultado nem sempre é aquilo que você imagina frente àquilo que você pode colocar nele na sua produção. E quando você escolhe os meios adequados, aí vem o estoicismo, vem a virtude, vem a concentração, vem a sabedoria, é que você consegue oferecer resultados melhores. Mas comparados a quê? Comparado ao quanto aquilo se adequa a você. Nem sempre aquilo que a gente quer também é o que é melhor pra gente. E quando a gente usa os meios corretos, pelo menos eu acredito que o resultado ele sai mais adequado às suas necessidades, ainda que você não seja capaz de reconhecer no primeiro momento.